Nós precisamos olhar para a vida todos os dias, né? E é tão importante, e parece que virou um pouco tabu, né? O medo de falar sobre o suicídio, sobre a depressão, sobre a ansiedade, o medo de se cuidar, né? Então nós precisamos olhar para isso todos os dias. Vai depender de ti? Vai, mas se você tiver com pessoas fortes também no teu lado, também isso é muito bom. Quanto que vale o teu autocuidado, o teu momento de você se olhar e você transformar a sua vida? Se você tivesse aí apenas 1 ano de vida, o que você faria hoje por você? As pessoas vêm com o propósito de viajar, talvez, né, outras coisas, mas nunca se cuidar. Porque se você não sabe o caminho, é que nem a Alice ali, qualquer caminho serve. Esse deixar a vida me levar e... A vida leva eu. Depois não reclamar um dia que a vida te levou. Exatamente. Porque talvez não seja o caminho tão bom que você estava esperando. A máscara de oxigênio vem primeiro em você. Essa é a frase especial da nossa convidada de hoje. E hoje nós estamos em um local bem diferente do nosso ambiente comum do BF Talks. Porque hoje nós temos um episódio especial e esse episódio ele está sendo patrocinado ainda mais pela Labiata Store, que é nossa patrocinadora em todos os episódios. E hoje estamos aqui com ela, que é psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tem também formação em psicologia hospitalar e mais outras milhares de formações. Se eu for ler o currículo aqui, vocês vão ficar de boca aberta. E ela também é fundadora do movimento Despertar da Essência. Alice Fernandes, bem-vinda! Muito obrigada. Obrigada, Bia. Hoje esse episódio ele é muito especial porque eu vim, inclusive, em homenagem... Mas hoje o episódio é muito especial porque a gente quer falar sobre um assunto que está em pauta nesse mês. Em pauta, acho que todos os dias, né? Acredito que todos os dias a gente está com esse assunto em pauta, mas no mês de setembro é onde a gente fala sobre o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio, onde a gente fala sobre saúde mental. E eu trouxe ela, psicóloga, justamente pra gente conversar sobre isso. É algo que não é uma dor só minha. Eu passei por isso, quem me conhece já sabe, eu passei por uma depressão, passei por um burnout, ansiedade, crises de pânico e consegui sobreviver, eu e muitas outras pessoas, e hoje a ideia é falar exatamente sobre isso. Mas antes de a gente entrar no nosso assunto, eu quero saber quem é a Alice, além das formações. Bom, a Alice, além das formações, ela é mãe, ela é esposa, também trabalho já na área da saúde há 10 anos. Como técnica em enfermagem e como psicóloga já estou há alguns anos também na graduação. Além das outras formações, né? Mas o assunto de hoje, Bea, você me pegou, porque eu tenho uma visão diferente. Não deve ser tratado somente no Setembro Amarelo. Tem que ser falado todos os dias. Nós precisamos olhar para a vida todos os dias, né? E é tão importante, e parece que virou um pouco tabu, né, o medo de falar sobre o suicídio, sobre a depressão, sobre a ansiedade, o medo de se cuidar, né? Então nós precisamos olhar para isso todos os dias. Muito bom, muito bom. E Alice, bom, eu comentei, eu tive a minha história com a depressão. Minha história, ela, talvez alguns que estejam ouvindo já conhecem, mas a minha história foi uma depressão que depois se transformou num burnout, né, numa situação que já era uma depressão e uma situação de esgotamento no trabalho transformou no burnout. E o burnout é uma palavra que muita gente fala, mas de fato, o que é um burnout? É o excesso de trabalho, o excesso... eu gosto de falar, até foi uma das frases que eu aprendi essa semana num workshop de saúde mental, que a depressão é o excesso que nós temos do passado. O estresse é o excesso que nós temos do presente. E já a ansiedade é o excesso que nós temos do futuro. Então esse excesso nas nossas vidas acabam nos trazendo desânimo, esse esgotamento. Sabe aquela Mulher Maravilha que vai fazer tudo, vai dar conta de tudo? Eu posso, eu consigo. Eu consigo. Deixa comigo, eu bato no peito. Exatamente. Eu gosto muito da psicologia motivacional, a psicologia positiva. Mas nós devemos tomar um cuidado para não ser a psicologia tóxica. Aquela que não olha, aquela que não acolhe, aquela que não abraça. Porque
eu gosto de um livro que eu sempre indico, A Coragem de Ser Imperfeito. E a Brené, ela fala muito sobre ser vulnerável. Você pedir ajuda, você saber das tuas vulnerabilidades e você entender que você precisa de ajuda, né? Porque o primeiro passo é esse. E o burnout é, você vai trabalhando, você vai se sobrecarregando, é só mais um pouquinho. Eu até tenho no meu Instagram um vídeo que eu fiz entregando livros. E eu ia recebendo livros das pessoas, claro que a gente estava gravando, né? Mas o intuito era trazer o quê? Eu posso? Mais um trabalho. Vai, eu vou aceitando. Não consegue dizer não. E eu vou ali, ó, equilibrando e eu não consigo dizer não. Daí eu somo com tudo que eu vivo em casa. Às vezes um relacionamento, às vezes problema com pai, com mãe, com filho. E daí quando eu me vejo eu tô esgotada. E o principal ponto é o esgotamento do trabalho. Muito bom. E assim, Alice, eu gosto de ser bem prática. Eu acho que a maioria das pessoas às vezes está passando por algo e não sabe o que está passando, não entende. Eu digo por mim, eu neguei por muito tempo o que eu sentia, tinha vergonha. Então, além do fato da gente negar o que a gente sente, porque por um período tá tudo bem, é só tô um pouco cansada. Não, tá tudo bem, eu só tô um pouco triste. Eu dou conta. Não, vai passar. Eu consigo sozinha? Isso, e daí tu falou da positividade tóxica. Não, tem que ser positiva, eu tenho que ser positiva, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar feliz. E esse estar feliz, a gente já ouve muitas histórias de, não, mas ontem eu vi ele e ele tava feliz e hoje ele se matou. E isso acontece muito. Muito. Na prática, como é que eu percebo esses sintomas em mim? Mas além disso, para além do eu perceber em mim, como que eu percebo esses sintomas em outra pessoa? Porque muitas vezes a gente esconde, é muito difícil tu enxergar. São sinais. Bea, a pessoa que vai tirar a vida, por exemplo, já que a gente está no Setembro Amarelo falando sobre isso, ela não vai falar assim, ai Bea, eu tô passando por uma dificuldade, então eu vou tirar minha vida. Ela pode até ter um plano estruturado, mas ela não vai chegar e vai falar pra você sobre isso. Ela vai chegar e vai dizer, não vejo mais sentido na minha vida. Eu acho que a vida está sendo muito pesada. Eu tenho vontade de sumir. São frases que a gente tem que catar no vento aí, meio vagas. Sherlock Holmes. Exatamente. E que tem que ter uma escuta muito acolhedora. O problema maior é que hoje o que nós percebemos é que o outro ele só quer fazer assim. Ai, Bia, eu tô com uma dor no meu braço. Ai, mas eu tô com dor de cabeça. E a gente vem com uma competiçãozinha aí. Competição de dor, quem dói mais. Quem sente a maior dor e tudo mais. Então, isso é que nós devemos parar um pouquinho. Não querendo invalidar a minha dor ou a tua, não. Mas ter a empatia, um olhar acolhedor, chegar e ouvir realmente. Se aquela pessoa tá passando por uma... Tá, fulana, então, como é que eu posso te ajudar? Né? Nossa, você tá se sentindo assim? Nossa, que triste, mas como você ali, né? Ah, passei por uma depressão. Poucas pessoas sabem, eu também passei por uma depressão pós-parto. Então, mas ali eu precisei... Opa, peraí, tá alguma coisa errada. Tá caminhando a minha vida e agora eu preciso... Só que esse passo, eu que tive que tomar a decisão. É muito difícil. Tem pessoas que não conseguem olhar para isso e a gente precisa estar muito mais atento, a família tem que estar mais, observar mais e tentar prestar atenção nos detalhes. Mas quem bota a máscara de oxigênio é a gente. Mas a primeira máscara de oxigênio quem tem que botar ali, eu sempre gosto de fazer essa comparação e perguntar, né? Para as minhas pacientes, elas já me conhecem, sabem, você tá num avião, tem uma turbulência, as máscaras cairão à sua frente. A primeira máscara, qual que vai ser? A tua, dos teus filhos? Eu tenho 2. Ainda falei sobre isso essa semana. Eu tenho 2 filhos, não tem como eu pegar aqui, vou botar as máscaras aqui, tenho meu esposo, e aí agora? Só que questão de segundos pode faltar o meu ar e eu não salvo ninguém. Então eu tenho que primeiro a máscara ser a minha. E é algo que as pessoas esquecem. Muito difícil, né? Muito difícil. Ontem eu tava conversando com umas amigas e a gente tava falando sobre isso, sobre a gente querer muito ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro. E às vezes a gente não percebe que a gente tá precisando. E aí eu falei, no meu período de depressão, eu feri muitas pessoas que estavam ao meu redor porque eu não me amava. Como é que eu vou amar o outro? E aí tem um princípio bíblico que Jesus fala, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Não mais nem menos. Exatamente. Como a ti mesmo. Como é que tu vai amar o próximo como a ti mesmo se tu nem se ama?
Então, às vezes, a gente está num processo de se autodegradar e a gente começa a transbordar isso para os outros porque a gente não tá nem se amando. E aí a máscara tem que ser primeiro em mim. Exato. Como é que eu vou ajudar o outro? Às vezes, Bea, parece até um pouco de egoísmo, sabe? Porque as minhas pacientes me trazem isso, mas eu vou amar muito mais eu do que meu filho. Assim, pensa bem, tenta refletir. Se você estiver bem com você mesma, se você estiver com a tua autoestima alinhada, se você estiver ali se cuidando, teu autocuidado, e o autocuidado não é aquele só o skincare e fazer as unhas, tá tudo bem, ok, tá ali, tá tudo em dia, não. É sobre buscar autoconhecimento, buscar a terapia no momento que você não somente está com dor, mas também para prevenir isso, porque é uma prevenção. No Setembro Amarelo a gente fala muito sobre prevenção. Todo mundo precisa de psicólogo. Né? Exatamente. Inclusive um psicólogo. Exatamente, a terapia tá em dia. Né? Então, o autocuidado, o autoamor vai muito além da estética. Porque eu sempre falo, a transformação vem de dentro para fora. Quando eu trabalho com as mulheres de essência, que é o movimento do despertar da essência, eu trabalho trabalhar o corpo, a mente e a alma. São os 3 pontos que nós temos que olhar. Como é que tá meu corpo? Academia, ok, tá com a academia em dia, que bom, nossa, que legal, ótimo, focou, vamos lá, eu tô nas corridas agora. Que ótimo. Então, me desafiei. Era uma coisa que eu não precisei de uma amiga pra puxar e vamos, bora. Bora, vai. E é isso. Isso é bom, isso é gostoso, dá um up pra nossa vida. Por isso que eu sempre falo, cuidado, pra gente prestar atenção nos sinais, presta atenção em tudo. Na tua ambiência, com quem você tá andando, se você tá com aquela amiga que chega, não dá, é muito cansativo, correr, não vou conseguir. É muito ruim isso. Nos põe pra baixo também. Então, o autocuidado, esse autoamor vai muito além. Então, nós precisamos prestar atenção em qual ponto eu preciso fazer hoje por mim, porque quando eu me transformo, tudo ao meu redor muda. Eu lembro lá em casa, quando eu comecei, e até posso dar o exemplo real, né? Domingo teve corrida. Eu comecei a correr. Agora eu levei a minha mãe e levei meu filho. Olha como você, mudando, você influencia as outras pessoas ao seu redor. Você transforma o seu ambiente, né? Exatamente. Então você acaba sendo uma boa esposa, você, no meu caso, uma boa mãe, e você vai começar uma boa filha, exatamente. E você começa a mudar tudo ao teu redor e as pessoas vão notar, Bea. Vão dizer, Bea, o que aconteceu contigo? Nossa, como você mudou. O autoconhecimento, ele transforma. Muito bom. E Alice, bom, eu acho que essa visão de olhar para si com mais cuidado, ela é primordial. E muitas vezes a gente se esquece. Eu ouço de várias mulheres, homens, enfim, que no meio do caminho, estou perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, não sei mais quem eu sou, me perdi. Eu não só me perdi no meio do caminho, mas me perdi de mim mesmo. E eu sinto que esse processo de depressão, de burnout, muitas vezes de ansiedade, tanto do excesso do futuro, do excesso do passado, do excesso do presente, tudo isso muitas vezes é de você estar perdido, de você não saber muito pra onde está indo. A gente até conversou esses dias da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe qual caminho você quer ir, pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é muito isso, tá perdido, ele vai pra tudo quanto é lugar, mas não vai pra lugar nenhum. E esse processo de estar perdido, ele também é um processo, na minha visão, de só depende de você decidir um caminho. Sim. Não sei se faz sentido o que eu quero dizer, mas o primeiro passo que você vai dar, você pode ter uma rede de apoio, você pode ter amigas te influenciando positivamente, você pode ter um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Eu digo porque na minha realidade, eu tinha um psiquiatra, eu tinha um psicólogo, eu tinha uma família, eu tinha tudo ao meu redor me impulsionando. Toda uma rede de apoio. Toda uma rede de apoio, tinha tudo. Mas se eu não quisesse, nada seria resolvido. Então, o estar perdido, beleza, eu tô perdido e tudo mais, mas eu preciso dar o meu passo. Eu preciso ter aquele meu passinho que todo mundo pode me empurrar. Mas se eu não mandar, não vai. Exatamente. De onde vem essa força? Olha, independente de religião, mas eu costumo sempre falar, tu tem que dar o teu passo de fé.
Não importa se tu não tem o chão ainda. Porque às vezes a gente tá querendo esperar, tá todo aquele planejamento, o chão, tudo preparadinho, né? Mas numa estrutura de uma casa, por exemplo, nós precisamos fazer primeiro um aterro, né? Eu não entendo nada disso, mas Sim. Enfim, já vi A várias estrutura, obras. a fundação. A estrutura, a fundação e tudo mais, para depois subir as paredes. Não dá para subir as paredes sem nada disso, sem todo esse preparo. Então, às vezes, o teu passo de fé, e hoje a neurociência ela traz muito sobre isso, que a fé ela transforma, o poder que você tem para liberar hormônios do prazer, e ocitocina, serotonina, aquela impulso para a vida, tá no poder da oração. Uma oração, você já pode despertar todos esses hormônios. Isso não sou eu que estou falando. As palavras têm São poder, estudos que já foram comprovados que a fé tem um poder incrível na nossa vida. E as palavras têm poder. Eu até brinco com as minhas pacientes, né? Cuidado com o que você está sintonizando, porque esse ossinho aqui, ele é o rádio. E aqui tá a tua antena. Então, tu tá buscando tudo. Vamos sintonizar diferente? Porque se você só reclamar, ai, tá chovendo, ai, tem sol demais, ai, tá calor demais. Eu sei que às vezes a gente tá mais para baixo, mas isso se chama regulação emocional. Quando você presta atenção nos teus pensamentos, quando você presta atenção no que você está falando e você começa a sintonizar uma estação diferente para a tua vida. E você começa a receber isso de volta. Eu até brinco às vezes, né? Eu quero muito uma vaga de um carro para estacionar, né? E daí eu vou, no caminho eu vou assim... Vai ter uma vaga Vai ter uma vaga lá, assim, naquele ponto estratégico, assim. Quer ver quando eu não sabia fazer baliza? Ai, sim. Então, eu brincava. Eu até sei, mas eu fujo. Então, Até tem hoje. essa. Então, a gente precisa sintonizar e às vezes até nas coisinhas bobas, sabe? Eu gosto muito de fazer os desafios comigo mesma, por exemplo, na corrida, né? É 5... então tá, no último quilômetro eu vou correr pra eu chegar lá no time. E eu fui diminuindo o meu tempo na brincadeira. Mas não pra... Ai, Alice, tu quer o pódio. Não é isso. É pra mim mesma. É comigo mesma. É comigo mesma. A competição Essa não competição é com os outros. Exatamente. É pra ver o quanto que eu estou motivada todos os dias. Às vezes o cansaço, sim. Eu sou plantonista noturna. Em alguns plantões, algumas noites eu não estou em casa. Então, eu sei que no outro dia eu estou mais cansada. Mas o que eu posso fazer pra mudar essa sensação de cansaço, né? Então eu vou lá, faço meu pilates, eu vou lá, faço às vezes um lanchinho mais gostosinho, uma coisa acolhedora, um chazinho, eu vou me acolhendo, eu vou me mimando, me mimei, não tem? Mimimei. Não tem esse, né? Sim. Mas o mimei não tá só em relação às compras, a isso, a sair, a ostentar, vamos dizer. Né? Mas às vezes é botar o pé na grama, é eu sentir a natureza, é você agradecer mais e reclamar menos. Isso faz um maior sentido para a vida e vai transformando a tua vida. A gente teve uma convidada que veio no podcast e ela falou assim, começa a contabilizar as vezes que tu reclama, assim. E toda vez que tu reclamar, em vez de reclamar, procura uma solução. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida quando você parar de pensar só na reclamação e pensar na solução daquilo. Exatamente. Então, esse poder do pensamento, ele é muito importante. Eu tive um processo, no meu processo, como funcionou pra mim, né? Eu tive toda uma rede de apoio, tive toda essa parte de... E vai remédio, e vai psiquiatra, e vai psicólogo, terapia semanal, e rede de apoio, e sai dos ambientes que te fazem mal, porque isso é muito importante. Exato. Não adianta você fazer tudo e continuar num ambiente que te faz mal, não adianta. Fiz tudo isso, mas ainda assim eu tava fazendo por tabela, pra cumprir ali, porque as pessoas falavam que eu tinha que fazer, que eu tinha que melhorar, que eu tinha que tomar remédio, que eu tinha... E aí chegou um momento, eu perdi uma pessoa próxima. E eu perdi uma pessoa próxima pra depressão. E quando eu perdi essa pessoa e eu vi o estrago que causou na família, o peso daquilo, foi onde eu olhei e falei, uou, peraí, eu não sei se eu quero isso pra mim. Eu não sei se eu quero ver as pessoas falando pra mim assim, nossa, mas ela era tão nova. Ai, ela é tão linda. Nossa, mas ela era tão linda. Será que eu vou esperar eu chegar nesse limite de eu morrer pra ver as pessoas falando de mim como eu não me vejo? Ser lembrada. Ser lembrada como... E as pessoas já me veem assim, mas eu não me vejo? Será que eu vou ter que esperar morrer pra perceber isso? Eu não quero. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ver o meu marido chorando assim. Eu não quero ver minha família sofrendo assim.
E aí foi um baque. Foi um estalo. E aí eu comecei a me cuidar de verdade. Continuei fazendo tudo que eu fazia. Só que agora eu queria melhorar. Exato. Então... É que a decisão foi tua, a decisão de mudança. A decisão, A medicação não vai fazer efeito se você não tomar a decisão de aceitar que aquilo vai fazer bem pra você. Sim. Hoje tem vários estudos, até testes que eles fazem. Sei lá, homens de tal idade e mulheres de tal idade. E ele faz o comparativo. Uns tomaram medicação, outros tomaram placebo. Que foi um efeito, as gotinhas, né? Algo pra... Mas... com a cabeça, mentalidade, né? Dividiram aquelas pessoas, eles perceberam que quem tomou a medicação, mas estava com pensamento ainda negativo, não teve sucesso, mas quem estava tomando placebo com pensamento positivo e quem estava tomando a medicação com pensamento positivo também, eles tiveram o mesmo resultado. Não que a medicação não seja... Sim, porque muitas vezes ela porque ela necessária. É sim necessária. Né? Tanto que eu tenho pacientes que eu mesma digo, olha, já procurou um psiquiatra? Vamos precisar, eu acho que intervir com uma medicação. Né? Então tem porque é químico também. Porque exatamente. E não é porque eu tô ficando louco. Não é. Porque isso eu tive. Tem que quebrar o tabu, né? Terapia não é pra... Não é pra louco, não é pra quem... E assim, eu digo porque eu passei exatamente por isso, por essa sensação de... Não, terapia pra louco. Aí, beleza, quebrei esse tabu. Tô indo na terapia, fechou. Agora tu vai precisar ir no psiquiatra? Não, mas psiquiatra de louco. Tem um local aqui que é o IPQ, que é o Instituto. Todo mundo fala, lugar dos loucos. Todo mundo tem essa visão. Todo mundo, muitas pessoas, né? E aí tu vai... Não, eu não sou louca? Por que eu vou no Instituto Psiquiátrico se eu não sou louca? E o detalhe, Bea, se tu não foi acolhida do jeitinho que você chegou, porque eu recebo várias pacientes. Ainda ontem eu ouvi um áudio de uma paciente e ela disse assim, porque eu passei por tantas psicólogas até te encontrar. Então, às vezes você foi num determinado profissional que tem uma determinada abordagem, eu não julgo, porque a gente tem várias vertentes, né, dentro da psicologia, assim como um médico tem ortopedista, tem ginecologista, tem outras especialidades, assim é dentro da psicologia. Então cada um vai trabalhar de uma forma. E você não se identificou, não teve afinidade com aquele, não teve talvez o acolhimento que você esperava, procura outra pessoa, mas não desiste da vida, né? O importante é esse. O caminho é não desistir da própria vida, é saber que realmente para todo problema tem solução. Sim. Então nós precisamos ver, até lembrei de um livro, Um Dia Sem Reclamar. Já ouvi falar. Ficar um dia sem reclamar é difícil, tá? É muito difícil. É muito difícil. Já tentei. A gente reclama do céu, do sol. Se chove, a gente reclama da chuva. Se dá sol, a gente reclama da buzina, do portão que não abriu, do portão que fechou na hora que tava... Aí bateu o dedinho na quina. E vai, só que assim, eu estudei muito, então eu fui vários pontos. E eu tive uma outra psicóloga onde eu fiz um workshop em Blumenau com ela e falando sobre a lei da atração. E eu fui estudando porque eu gosto também. Então, de várias teorias, de todos os conhecimentos, de tudo que eu fui buscando, das formações, ainda assim bate muito. Quando eu acordo aquele dia, hoje meu dia vai ser perfeito, hoje meu dia eu vou motivando e eu vou falando, o dia flui de uma maneira maravilhosa. Você não tem noção como as coisas dão certo e vai vindo e vai chegando e a gente vai... Eu acabo assim, chega o dia assim, gratidão. Gratiluz. Né? E não é o tóxico. Mas eu pensar que realmente todas as coisas, até me recordei de uma viagem que eu fiz uma vez para Gramado com meu esposo e com as crianças e o carro quebrou. Bea, eu era uma pessoa negativa. Eu era uma pessoa que reclamava o tempo todo. Aí meu marido olhou pra mim e ele disse assim, tem alguma lição aí? Daí eu aprendi. Agora, todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente fala que não é bênção, é lição. Cadê a lição? Às vezes demora pra pegar a lição. Mas a gente sempre busca, cadê a lição? Isso a gente traz pra ensinar pras crianças também, porque precisamos, né? A vida é feita de altos e baixos, né? Exatamente. É uma montanha-russa. Eu falo pros meus pacientes, mas assim, aproveita quando tu tá lá em cima e prepara quando tu descer. Vai dar aquele friozinho na barriga, mas daqui a pouco você sabe que vai subir de novo. Então, às vezes, falando um pouquinho, né, a gente precisa passar pro deserto, precisa passar pelo vale para aprender, para tirar uma lição. Todo mundo já passou por um momento difícil na vida.
Às vezes a gente olha para grandes empresários ou pessoas que a gente admira demais. Por que a gente admira essas pessoas? Se a gente for olhar, o motivo que de fato a gente admira é por todos os perrengues que eles já passaram e superaram. Conhecer as histórias. O maior problema é que nós conhecemos as histórias, nós admiramos as histórias do outro, mas nós não respeitamos a nossa própria história. A dor maior... A gente não se admira. Exatamente. E assim, falando um pouquinho em relação ao que tu passou, e aqui várias pessoas passam, todos pacientes, a dor, quem tenta tirar a própria vida, não é porque ela quer tirar a vida dela. Ela quer matar aquela dor que tá lá dentro. Tá tão ruim, a sensação é tão desagradável e perdeu o sentido pra vida, mas ela quer tirar aquela dor. Sentimento. Ela não quer... no fundo, ela não quer morrer. Ela não entende que ela não vai matar aquela dor, né? Ela vai acabar deixando saudade para uma família inteira, né? Para as pessoas que ficam. Sim. Mas ela não continua sem matar aquela dor, né? Ela perde a própria vida, deixa uma história... Deixa uma dor que não é a maior, dela, mas exatamente, deixa uma dor no outro, né? Então... Por isso que nós precisamos olhar o Setembro Amarelo e não somente o setembro. Eu acho que cada vez mais precisamos falar sobre isso. Falar sobre cuidar da mente, do corpo e da alma. Porque a principal, até um médico oncologista, eu fiquei admirada no workshop que eu fui de saúde mental. E ele falou, o câncer, por exemplo, é uma dor da alma. Ele disse, pessoas estão se curando do câncer com a mentalidade e o tratamento. Agora, se ela se entregar... Nem outros, os dois juntos, exatamente. Então, mas se ela se entregar, ela acaba perdendo realmente a vida. A doença leva. Entende? Eu ouço muito as pessoas falarem sobre a questão do mundo espiritual, né? A própria OMS fala que nós somos corpo, alma e espírito. É isso, né? Corpo, alma e espírito. É um corpo a tricotomia do ser. Exatamente. E eu ouço muito falar sobre a questão do mundo espiritual. Às vezes a gente não dá valor para o mundo espiritual. Não importa, né? E não é sobre religião. Isso, não é sobre a religião. É sobre tu ter fé. Ter fé na vida, ter fé em ti mesmo, ter fé em Deus. Enfim, é ter fé, é tu acreditar que as coisas podem sim mudar. Porque quando tu acredita, as coisas sim vão mudar. Já passei, depois da depressão, enfim, já passei por vários perrengues. Empreendedor é assim, a gente passa por várias coisas. Até brinquei ontem com uma mentorada minha que ela falou assim, às vezes eu me sinto com vontade de desistir, assim, me sinto meio cansada. Eu falei, eu já pensei umas 3 vezes essa semana. Todos os dias. E eu falei, e não é só eu. 90% das pessoas que eu conheço que empreende, que fala, porque nem todo mundo fala, também já pensaram em desistir, não é só tu. A gente não é os alecrim dourados os únicos que pensam em desistir, não. Tem um monte de gente passando pela mesma situação que você. E aí eu acho que daí a rede de apoio é onde tu consegue encontrar isso. Nem sempre tu vai achar esse apoio talvez em casa. Às vezes tu não encontra ele em casa, às vezes tu vai procurar uma terapia, tu não fechou talvez com aquela metodologia, vai ter que procurar outra. Às vezes tu vai ter que caçar bastante até encontrar onde vai estar a tua rede de apoio. A gente fala muito como empreendedor que quando tu sai do CLT e tu monta uma empresa, tu tem muita dificuldade porque tu tem muitos amigos CLT e eles não conseguem entender a tua rotina, a tua forma, o teu propósito, a energia que tu coloca naquela empresa, porque pra eles é bater o ponto às 8, bater o ponto às 18, pra eles ok. E pra nós, eu viajo, eu tô pensando, cara, isso aqui pra esse cliente seria muito legal. Por quê? Porque a gente ama o que a gente faz e porque aquilo pra gente não é só um trabalho, ele transcende o trabalho. E é difícil, às vezes, esses amigos CLT entenderem. Então, às vezes, tua rede de apoio não vai estar ali naquela. Por isso é tão importante a tua ambiência. Então, o teu ambiente vai fazer muita diferença. Se teu ambiente não tá te ajudando, busca outro. Busca um ambiente que vai te apoiar, um ambiente que vai te acolher, um ambiente que vai te receber e que vai te fazer ficar melhor também. E você tocou num ponto, Bea, sobre o sonhário, né? Nossa, aquilo ali ia ser legal pro meu cliente. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de sonhar também, né? Então hoje eu falo sempre às minhas pacientes, você já sabe o caminho que você quer seguir? Porque se você não sabe o caminho, é que nem Alice ali, qualquer caminho serve. Esse deixar a vida me levar... E daí tu fica perdido. Esse deixar a vida me levar e
Vida leva eu. Depois não reclamam de que a vida te levou. Exatamente. Porque talvez não seja o caminho tão bom que você estava esperando. Eu Os resultados estão nas tuas escolhas. Eu sempre falo, quando alguém reclama assim, porque meu cliente isso, porque tal coisa isso, porque tal coisa aquilo. Eu falo assim, os limites é você que dá. Se alguém te trata assim, é porque você deu essa liberdade. Exato. Se tal coisa está acontecendo com você dessa forma, porque você deu essa liberdade também das coisas acontecerem dessa forma. Então, quem é o mestre e senhor da sua vida? Você mesmo, você que define as coisas como elas são. É o famoso círculo. Fica em pé e faz aquele círculozinho ao teu redor. Aqui, esse é o teu espaço. É que nem esse sofá, a gente tem aqui. Então, esse aqui é meu espaço, esse aqui é o teu espaço. Eu só vou invadir o teu espaço se tu me permitires. Então, você tem que ter esse respeito, você tem que saber, mas isso é o autoconhecimento, B. Porque se eu não sei o que eu gosto... Então vamos saber pra onde então ir. vamos comer tal coisa? Vamos. Eu não gosto de sushi. Vamos pro sushi? Vamos. Vai chegar lá, não vai ter aquela experiência, não vai ter aquele prazer todo, e vou sair reclamando. E daí, por que eu vim? E por que isso? E você se colocou nessa situação. Mas fui eu que escolhi. Eu poderia muito bem dizer, olha, não gosto de sushi, não pode ser um hambúrguer. É escolha, né? Mas o medo, a gente tem medo às vezes de magoar outra pessoa e tudo bem, a gente tem que respeitar o outro, tem que tudo com empatia, com acolhimento, com olhar. Mas cuidado, porque o não que você dá pro outro, você tá dizendo um sim pra você. E às vezes não, às vezes eu tô dizendo um sim, mas eu tô dizendo um não pra mim. Eu tô me deixando em segundo plano. A gente nega a nós mesmos, a nossa essência, quem nós somos, pra agradar os outros. É bem sobre isso. Perder quem somos de verdade, perder a nossa essência, perder o que construímos. Eu gosto de refletir um pouco quando criança, por exemplo. Você vai pra escola, a professora vai lá e não, fulana, não faz isso. Não é assim que tu escreve, a letra A é assim. Tá, tudo bem, eles estão no formato de aprendizado, ok. Mas não pode cruzar as pernas dessa forma. Opa, o teu cabelo não é assim. E daí a mãe mudou, a professora mudou. Aí não pode sentar pra direita, tem que sentar pra cá. E daí vai mudando. E vamos colando que nem rótulos. Já pensou pega uma garrafa de água ali sem rótulo nenhum e vai lá e pega rótulos de outras coisas. O que ela vai ser? Nada. Ela é uma água. Mas ela não sabe o que ela é. Mas ela não sabe o que ela é. Tem e fica até rótulo. confuso, porque tem um monte de rótulo, então nem eu sei o que é. E isso a gente constrói, na verdade a gente desconstrói. Quando a gente busca autoconhecimento, que daí a gente vai saber, não, eu não gosto de escrever assim. Não, o óculos que eu escolhi hoje é esse óculos. Não, porque antigamente a minha mãe me ajudava a escolher os óculos. Apesar que a minha mãe disse que eu sempre tive uma opinião muito forte. A roupa também. eu dizia, essa eu não quero, pronto. A mãe falava, ela saía jeca, mas ela saía da roupa que ela queria. Então essa é a personalidade que já foi fundada, já foi criada ali, né? Só que às vezes a gente percebe os jovens hoje, eles estão se entrando na onda e na trend e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e daí cuidado com os jogos e isso e aquilo, e isso tá adoecendo. Então, o tentar se colocar num padrão da sociedade para agradar todo mundo e não se agradar e não se olhar realmente no espelho e se perceber, é isso que eu gosto? Será que é essa roupa que eu vou me arrumar e vou me sentir bem? Ou eu comprei porque alguém foi falou. impulso? E daí a gente vem com um trabalho ali emocional, né? Porque tem as compulsões alimentares, compulsões por compras também, por conta da falta de autoconhecimento, de eu não saber o que eu gosto de verdade, do que eu quero de verdade. E daí eu vou tampando, às vezes até a tristeza. Bea. Todo excesso é a falta de algo, né? Tô passando por um momento difícil, tô depressiva, tô com ansiedade e tal, eu vou lá e vou fazer o quê? Eu vou comer, eu vou comprar, eu vou fazer alguma coisa. É uma fuga emocional, mas eu não quero olhar para aquela dor. Fugindo, né? A gente foge da dor. E é tão importante olhar para ela. Eu tenho pacientes que começaram a olhar e elas... Nossa, não sabia que em uma sessão eu já ia olhar para tanta coisa. E eu assim, pois é. Né? A minha segunda sessão de uma paciente minha ontem, ela chegou, posso te dar um abraço? Eu assim, pode. Fique à vontade. E ela assim, obrigado. E eu assim, pra mim é tão normal, porque eu trabalho com isso. Sim.
Mas olha o quanto que fez diferença na vida dela olhar para aquela dor e ela se ouvir, se acolher e sair de lá leve, que é isso que eu busco sempre. Sim. Até mesmo no Mulheres de Essência, no Despertar da Essência, é sobre isso, é sobre você ser você. Só você, sabe? Sem os rótulos. Sem nada. Ser você e ser quem você nasceu para ser. Eu gosto muito disso. A gente brinca, né? Quem você é quando ninguém tá olhando. Exatamente. Ser você de sobre verdade. Isso, ser você de verdade. Isso. Pode ser que você não goste, pode ser, mas ser você. Estávamos até comentando, né? Mas em casa, por exemplo, não combina Havaiana e meia. Não combina, mas essa sou eu. Adoro. Num dia de inverno. Sim. No inverno a gente fica mais chique, né? Chique, daí tá Havaiana, meia, roupão. Mas você tá leve com isso? Esse é o ponto. É sobre isso, sabe? Tudo que vai tirar a tua paz, que você acelerou o coração, eu queria fazer, mas tá doendo, tá meio assim, tá incômodo, pensa, reflete, faz a tua oração, tua meditação, faz a prática que você tiver para alinhar com o teu centro, com o teu coração e perceber o que eu preciso de verdade. Será que eu preciso disso ou disso? Mas tampando os ouvidos pro resto. Às vezes a gente precisa ouvir a nossa voz interna também. Eu sinto que a gente muitas vezes está muito atrás da felicidade. A gente tem o ser humano, ele tem essa busca pela felicidade. Tem até um filme, né? A Procura da Felicidade. Sim. Muito lindo, por sinal. Mas a gente está sempre em busca da felicidade. E eu vejo que, na verdade, no fim, a gente não está buscando felicidade, a gente está buscando um sentido. Porque o ser humano, ele tem um sentido de existir. Sim. Não tem pra quê ter um mundo gigante como esse e ele não tem um sentido. Então, cada ser humano tem um sentido, um talento, um dom, algo que é só seu. Eu vi uma palestra uma vez que uma pessoa falou que existe uma vantagem injusta que todo mundo tem, só que nem todo mundo sabe usar. E a vantagem injusta da Alice é ser Alice, porque ninguém pode ser Alice. Ninguém pode ser Beatriz com a história da Beatriz, ninguém pode ser. Então, às vezes a gente tá tão em busca do sentido nas coisas, nos outros, nas pessoas. Quando eu for mãe eu vou estar realizada, quando eu casar eu vou estar realizada, quando eu tiver esse emprego eu vou estar realizada, quando eu comprar esse carro eu vou estar realizada. E a gente esquece que a realização, ela não vem nas coisas e nas pessoas, ela vem no sentido da vida. Tá aí um ponto. Buscar a felicidade no outro e não dentro de ti. Entrar num casamento... eu vou entrar num casamento pra ser feliz. Não. Entra num casamento pra deixar o outro feliz, que daí tu vai ficar feliz. Depositou total ali a tua felicidade. Não pode, tem que ser feliz pra casar. Exatamente. E não casar pra ser feliz. E ainda assim, lembrando, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né, Bea? Exatamente, não existe isso. A gente tem momentos felizes, assim como às vezes a gente se cobra em relação ao tempo. Né? Porque tu trabalha, porque isso, porque aquilo. Tá, mas e aí? Tu tá com o teu marido? Tu tá com teus filhos, tu tá tendo um tempo de qualidade ou de quantidade? É diferente. Bem diferente. Eu tenho buscado praticar bastante isso. Desse perceber em casa mesmo, se a gente tá tendo um tempo de qualidade, se a gente tem um tempo de quantidade. Quantidade é passar horas ali, usar a tecnologia ao nosso desfavor, porque, né? Tem que ter limite para as crianças, mas os adultos também estão sem limites, né? Então, a gente fala muito disso e um psiquiatra que também falou no workshop de saúde mental, eu fiquei assim, uau, é isso. Eu achando que ia vir dados, umas coisas muito científicas e tudo mais. Não, ele disse, o mal do século não é mais a depressão, a ansiedade e tudo mais, é a tecnologia. Por quê? Porque ela não está sendo usada adequadamente como uma ferramenta. Assim como as pessoas, essa semana me perguntaram, tu não fica com medo porque a IA vai substituir o psicólogo? Olha... Bem difícil. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque a IA não abraça, não acolhe, não ouve. Não tem sentimento. Não tem sentimento. Às vezes eu finalizo as sessões, Bea, e eu venho assim, nossa, eu tô lá tomando banho do nada, e eu assim, nossa, mas aquela história me tocou, essa semana eu chorei. Por conta de uma história que eu ouvi no consultório. Também sou humana. Sim. Então, ali vou estudando ferramentas e vou tentando ver qual maneira melhor para ajudar. Então, aquela 1 hora do consultório não acabou ali, para mim já vira mais, vai lá para casa, né? Então eu tento separar também até para minha saúde mental, mas entende como a IA não vai substituir o ser humano nesse sentido? Não tem como.
Por isso que nós precisamos olhar e usar ao nosso favor. Então, quando esse médico colocou sobre o mal do século ser... E ele pegou e mexeu assim no celular e disse ser isso aqui. E ele pediu, todo mundo larga o celular que eu não quero foto, não quero selfie, não quero nada. Não precisa me marcar que eu nem tenho Instagram. Aí eu assim, uau, é sobre isso. Que desbloqueio. Ali deu um insight, porque eu já passei por um burnout de sentir assim, ai, não quero mais Instagram, não quero mais Facebook, não quero mais nada, não quero mais postar. E eu abri a câmera, eu criei coragem, fui lá, falei, olha, tudo bem, então, adoro estar aqui com vocês. Falei pros meus seguidores. Eu aguentei um pouco de tempo, fiquei acho que uma semana aí sem postar e tudo mais. Mas depois eu senti a necessidade do meu coração, que daí não era mais forçado. Que daí aquilo é um propósito, né? Daí eu assim, tu usa aquilo como uma ferramenta. Ali é a minha ferramenta, mas tem dias que eu vou postar, tem dias que não e tá tudo bem. Sem autocobrança na tua vida. Eu vi um post esses dias no Instagram que pra mim bateu muito. Eu falei assim, o dedo de repostar foi forte. Eu não repostei, mas eu ia repostar, que era assim, era um vídeo de uma menina trabalhando, assim, ela trabalha com vídeos e tal, o que eu faço. E aí, o que a gente faz na agência, né? E aí ela assim, ainda bem que eu não sou médica de emergência. Se um post não sair no horário, ninguém vai morrer. E a gente às vezes se prende, porque o WhatsApp ele trouxe isso, tem que responder rápido. E sim, realmente você tem que fazer um bom trabalho, ter um bom atendimento, tem que ter. Mas calma, ninguém vai morrer se você não responder na hora. Por exemplo, você está aqui comigo, como é que você vai responder? Não tem como. Eu estou aqui com você, meu celular deve estar lá, ó. E isso é uma coisa que eu aprendi. Mas é viver o momento presente. E isso eu aprendi com Pilates. Quando eu comecei meu processo de verdade, querer melhorar e querer mudar e querer ficar bem de verdade, que eu falei assim, não, eu quero viver, eu só preciso de força, mas eu quero viver. Nesse momento, eu comecei a fazer exercício físico com mais frequência. Só que eu busquei um exercício que eu gostasse. Pra mim foi o Pilates acrobático. Inclusive, voltei essa semana pra ele. Eu tava 1 ano sem ir, porque eu fiquei 2 anos fazendo, aí parei por um tempo por conta da demanda de trabalho e tal, agora eu voltei. E aí, quando eu comecei o Pilates, o que eu mais estranhava é que eu não ficava no celular. E na academia tu fica, né? Tu ali treinando. A pausa ali que era pra ser 1 minuto já fica 5 ali, né? Já responde já vai lá no... Sim, acaba se perdendo. E no Pilates, não, tu tá ali, naquele momento, vivendo aquele momento tu se desliga e tu tá 100% ali. E esse aprendizado pra mim foi, quando tu tá aqui. Se eu tô numa reunião com um cliente, eu tô na reunião com aquele cliente. Se eu tô falando no WhatsApp com alguém, eu tô falando no WhatsApp com aquela pessoa. Se eu tô no telefone, eu tô no telefone com aquela... Eu não tô fazendo mais outras milhares de coisas. Exato. Porque a gente tem a mania de dizer, não, mas mulher é multifuncional. Não existe, você tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, nenhuma tá fazendo bem feito. Porque não tem como, ninguém consegue. Se perder o olho no olho. Exatamente. Então a gente precisa desse presença, e a presença de verdade, a presença não só física, mas de corpo e alma, de eu tô aqui contigo, eu tô tendo esse momento contigo. E é isso que falta nas nossas relações de amizade, de trabalho. Como é ruim quando tu tá com alguém ali, marquei de tomar um café com a Alice, chego pra tomar esse café com a Alice, eu vou ter 1 hora pra ficar com a Alice, meia hora eu tô no celular. Peraí, deixa eu só atender aqui rapidinho. Peraí. Como é ruim isso? Eu entendo que às vezes a gente tá numa situação, um momento que depende mais da gente, ok. E aquele momento você tirou, mas você tem que dividir, ok. Mas tenta ao máximo entregar de presença completa, porque isso vai fazer diferença. Qualidade. É a qualidade. E isso vai fazer diferença pra ti, não é nem pro outro. Sim. Porque às vezes a gente faz, não, vou me entregar 100% nesse momento, porque aquela pessoa, ela precisa. Não, faz por ti. Porque isso vai te fazer viver o momento presente. Viver o momento presente é importante para tu não estar preocupado com o futuro, para tu não estar pensando no passado. Para tu viver o agora. E sentir o agora como ele está sendo... Uma das questões que eu falei com meu esposo essa semana. Eu vou lá visitar minha avó, que a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, se você for lá e ficar no celular o tempo todo, não ter esse olho no olho, não tomar um café, não ter a troca, não perguntar se está tudo bem, mesmo que vá ouvir um pouquinho de reclamação. Por quê? Porque a idade também chega e eles também estão nesse momento de querer ser acolhido, querer ser ouvido. A gente muitas vezes fere por ter sido ferido. Eles passaram por muitas coisas que a gente não passou. Eu sempre falo que
quem veio antes da gente Nossa. lapidou o caminho. Exato. É aquele que vai desbravando, tirando o mato. Eles tiraram o mato pra gente. Então, eles têm coisas que eles viram que a gente nem imagina. Então, tudo bem, a gente tem que também respeitar e honrar tudo que eles passaram. É uma vivência diferente da nossa. As histórias. Nossa. Daqui a pouco eu sempre tiro por mim, daqui a pouco eu só vou ter as histórias que a minha avó me contou. Sabe? E a gente tem que estar preparado para isso. Tem um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Perfeito. Ela é uma médica, né? Então ela traz várias situações. E quando eu li a primeira vez esse livro, ele me deu eu assim, nossa, a morte. Pesado. Eu não gosto. Não, né? A gente não quer falar de morte, né? Não, ninguém quer falar sobre isso. Mas daí acabou que eu fui estudando mais e querendo mais. E daí, assim, traz o sentido pra vida. O sentido, no fundo, o que tu queres, qual o teu propósito, qual a tua missão, por que eu tô aqui. Às vezes a gente brinca, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não importa. O importa é o que você vai fazer com tudo isso. Você aprendeu, você caiu, você levantou, você ralou, passou mertiolate na época, né? Eu sou da época do mertiolate ainda com o soprinho. Ai, eu sou da época daquele que ardia mais, que era um laranja, que ele deixava manchado até. Era horrível. Então, mas olha só como que você vai falar depois, futuramente, pros teus filhos, porque os meus já não tem mais isso. Eles já vão, nem tem mais mertiolate, acho, nem dói mais. O meu já não tem mais, já não dói, não arde. Entende? Mas olha a experiência que eu adquiri. A minha história, né? E o que eu construí. Então, essa honra pela tua história, pela tua família, pelos teus antepassados. Porque realmente tem história para contar. Trilhou e o às caminho, vezes, né? E é esse momento presente que as pessoas perderam, de chegar no reunir família, né? Nós temos o hábito de, às vezes, almoçar todo mundo junto e aquela bagunça e tudo mais, mas aproveita esse momento 100%, porque amanhã pode não existir. Eu sempre digo, ambos os lados, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tanto por nós quanto porque... Exatamente. A vida é... Eu vi uma história de uma menina que teve um mal súbito numa montanha-russa. Tava lá curtindo o dia dela, teve um mal súbito numa montanha-russa. E aí? Exato. E uma hora ela tava ali rindo, outra hora ela já não tava mais ali. Exatamente. E aí, o que fica, né? Eu sempre falo, legado não é sobre dinheiro, Não. Ele é justamente sobre o que tu viveu e o que tu ensina pras outras pessoas. É. E tu ensina com a tua vida, com as tuas experiências, com o teu crescimento, com a tua evolução, com o Mas autoconhecimento. um dos principais pontos, as pessoas não sabem mais os valores negociáveis da vida. Sabe os teus principais valores? Se eu tivesse que te perguntar agora, assim, quais são os teus 5 principais valores? Primeiro é Deus. Esse é o meu. E tem honestidade, justiça. Eu tenho os meus. E eu tenho isso, claro. Não, mas a maioria das pessoas não tem. Não tem. Eu tenho trabalhado um pouco isso dentro do consultório para saber, porque às vezes eu quero saúde, mas daí eu não busco a fé. Às vezes eu quero a família, por exemplo, mas daí eu não busco me cuidar também. Aí, que legal. Eu tô lá, mas eu tô comendo de qualquer jeito, não me cuidando, não me amando, mas eu quero a prioridade lá, a minha família. Mas como é que eu vou cuidar da minha família se eu não estiver bem? Esse negócio dos valores inegociáveis são muito importantes. A gente fala sobre isso muito com os clientes. Sim. Porque eu digo, toda empresa tem um valor inegociável. E se ela está negociando, em algum momento vai dar problema, vai dar BO. Por quê? Porque aquilo é inegociável para ti. E se tu negocia, em algum momento uma das partes vai sair lesada. Ou tu por falar, não, agora eu não quero mais negociar isso, eu cansei porque para mim é inegociável. Ou o outro, porque ele vai te espanar até o momento que tu vai explodir. E isso na vida, nos negócios, não importa onde seja, essa questão de não negociar o que é importante para ti, é muito importante saber o que é importante para mim. Como tu falou, é importante para mim Deus. Então eu não vou negociar o meu momento de manhã cedo devocional. Exato. Porque isso é importante para mim. Estar com Deus, ter um relacionamento com Deus é importante para mim. O que é importante? Importante para mim é honestidade. Então eu não vou mentir. Porque é importante para mim. Exato. Porque a honestidade é um valor para mim negociável. Importante para mim é minha família. Então eu vou cuidar da minha saúde. Porque para poder cuidar da minha família, eu cuido da minha saúde. Então uma coisa vai levando a outra, a gente vai interligando. E esse link a gente precisa fazer todos os dias, porque quando eu sei os valores que eu quero, que eu tenho em mente assim, os valores da minha vida, eu sei o meu propósito.
Eu sei o porquê eu estou aqui, eu sei o caminho que eu vou andar, trilhar, e eu sei onde eu vou chegar. Eu tenho um planejamento e não... Quando eu falo em planejamento, não é pra você viver lá no futuro. Eu tenho isso, eu tenho que conquistar aquilo. Não, mas é pra você se saber onde você quer chegar. E um dos principais pontos que eu vejo, não acontece. Às vezes as pessoas perdem nesse caminho, nesse sentido, de eu não saber onde eu quero chegar, de eu não saber dos meus valores, e daí eu não sei o caminho. Daí vem a depressão, vem a ansiedade, vem a vontade, aquela vontade de tirar a própria vida, de não ter sentido, vontade de sumir, porque você não sabe. Por que eu tô aqui? Agora, se eu tenho estruturado ali, qual o objetivo é Deus, então como é que eu vou me conectar melhor com Deus todos os dias? É minha família, como é que eu vou ser melhor pra minha família todos os dias? É o trabalho. É o trabalho, a autoestima, é a saúde. Como é que eu vou fazer todos os dias pra encontrar equilíbrio? Porque é um joguinho de malabarismo. Sim. Nem sempre a gente vai estar bem. E a gente vai ter que, peraí, aqui tá pendendo. Então eu tenho que melhorar aqui. Eu tenho que pensar aqui, eu vou escrever o que não deu certo, eu vou realinhar e vou fazer diferente. Eu digo, né, você tem um livro. Né? E a gente tá ali naquele livro, você tá escrevendo. Só que a página de ontem, você não pode mais mudar. Mas a página de hoje não concluiu ainda. Você ainda tem até o final do dia para escrever esse livro. E amanhã você ainda não escreveu. Então, se algo não der certo hoje, pega, olha, lê a página de ontem. Não dá para apagar, mas você pode recomeçar amanhã e saber o que eu errei e o que eu posso fazer diferente. Todos os dias são um recomeço. E essa tua analogia do livro é muito legal, porque eu tenho um ponto e vírgula tatuado. E essa pra mim é uma das minhas tatuagens mais significativas, assim. Eu tenho 4. E essa é uma das mais significativas. Eu fiz ela junto com uma que eu tenho na costela, que tá escrito Ser Valente. E essa tatuagem, eu tatuei ponto e vírgula porque numa história, quando o autor está escrevendo a história, ele pode escolher dar um ponto final. Ele pode botar um ponto final naquela história. E ele acabou a história, o ponto final, ele finaliza aquela frase, ele finaliza aquela história. Mas ele tem a opção também de colocar um ponto e vírgula, que quer dizer, isso vai continuar. E eu escolhi botar um ponto e vírgula na minha vida, mas eu podia ter colocado um ponto final. Exatamente. E muitas pessoas podem, talvez, estar pensando em colocar um ponto final, mas eu quero dizer, né, não esqueçam que vocês podem colocar um ponto e vírgula, vocês não precisam colocar um ponto final, porque vocês podem parar, respirar. Às vezes esse ponto final que vocês querem colocar é porque vocês não sabem pra onde ir, porque tá perdido, porque tá desassociado do mundo. Mas em vez de botar um ponto final, põe um ponto e vírgula, faz uma pausa, respira. Para, sai. Se precisar de um atestado, pega um atestado. Se precisar desligar, desliga. Se precisar ficar um dia inteiro sem celular, uma semana, desliga. Mas tem esse momento pra entender, peraí, onde que eu tô, qual é o meu lugar no mundo, respira. Eu sempre falo que uma técnica que quando eu tinha muitas crises de ansiedade, a psicóloga me ensinou foi, aperta tua mão pra tu sentir que tu tá aqui. Porque a ansiedade é o excesso do futuro. Sim. Então sente que tu tá no presente. Ela fala, aperta dedo por dedo e conta ainda, pra tu sentir que tu tá no presente. Faz isso, respira fundo e lembra que tu tá aqui no momento presente, no momento atual. Agora tu consegue pensar. Mas enquanto tá no momento da crise, tu não consegue pensar, então não decide nada na crise. Presta atenção nos objetos ao teu redor, nas coisas, nos barulhos, nos sons, nas sensações. Isso é uma das técnicas muito importantes no momento de crise de ansiedade. Porque acaba que a mente ela acaba desfocando. E eu já passei por crise de ansiedade onde foi muito até engraçado, que foi na emergência, onde eu trabalho, e eu comecei a sentir uma dor no peito, porque eu não queria trabalhar num local que eu não me sinto muito bem. Sim. E eu fui chamada e eu respirei fundo. E daí as pessoas vinham, o que tá acontecendo? Eu tô em crise de ansiedade. Mas calma, tá, ali. Tu tendo a crise ali, e tu mandando os outros ter calma, e eu, né? E eu comecei, daí quando eu alinhei, quando eu percebi, eu comecei no choro. Chorei. E daí eu... Passou. É isso. É você pensar que quando você encontra o centro, no centro você encontra equilíbrio. E quando você se centraliza, eu tenho que voltar pro meu eu tenho que fechar o olho, eu tenho que me concentrar, respiração. Pra eu conseguir ouvir meu coração bater, eu não posso estar falando.
Só vai piorar, né? Eu tenho que respirar. Quanto mais tu acelera, mais... Exatamente. Então, eu começo a prestar atenção no meu corpo e eu começo... Seguro. Aí quando eu tranco a respiração, eu consigo sentir mais o meu coração e daí é aquele alívio. Sim. Então, tem várias técnicas que a gente pode estar fazendo de mindfulness, técnicas de pensamentos também, que a gente vai, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Ou vai paz, mentalizando, né? Ou paz. Quando eu quero paz, eu tenho encontrar um ponto de paz. Só tu falar isso aqui já foi. Entende? Então, às vezes, porque tem que desacelerar, tirar, troca, sai um pouquinho, tira o superpoder da Mulher Maravilha, né? A gente não precisa ser a Mulher Maravilha. Exatamente, não precisa ser o tempo todo nem o conta Superman. de tudo. Exatamente, que os homens também têm que tomar um cuidado. Muitas vezes mais até do que as mulheres, porque as mulheres querem ser as Mulheres Maravilhas, mas o homem, ele tem aquele, eu não choro, eu não sofro, eu não sinto dor, eu resolvo, eu faço. Isso é importante. Tem uma resistência. É importante ter um homem que é forte ao lado de uma mulher, isso é importante, mas muitas vezes ele também precisa de ajuda. Mas é o ser vulnerável, né? Se deixar, é o aceitar, é se acolher, se olhar, né? E prestar atenção. A gente participou de uma mentoria faz um ano e pouco, que é uma mentoria de comunicação. Só que a comunicação, ela não é só falar. Vai muito além. Às vezes é uma crença que te trava, às vezes é uma fala de alguém que te travou a vida inteira e tu nunca se tocou disso. Então, são muitas coisas. Ela vai muito além do só oratório. E aí, nesse momento, ele deu um insight, ele falou assim, olha, quando você estiver sentindo nervoso ou ansioso, dá nome pra tua dor. Fala, eu estou nervoso. Porque o sentimento, o nervosismo, ele não quer ser visto. Quando ele é visto, ele, opa, me chegaram aqui. Peraí, vamos lá. Porque daí tu entende, não, realmente eu tô nervosa. Tô nervosa, mas vai passar. Eu tô nervosa, então eu preciso respirar. Porque às vezes eu falo, às vezes é igual a academia, tu tá treinando lá, tu fazendo força e tu nem respira. Mas tu precisa respirar, até pra fazer o movimento melhor, para as coisas acontecerem melhor. Um dos pontos do Pilates. Tu precisa respirar, se tu respirar. Se você não for concentrar no teu corpo e prestar atenção, também faz Pilates. Então, assim, se você não prestar atenção, de vez em quando, às vezes, quando eu estou um pouquinho mais acelerada, minha própria professora respira. Ela faz Cadê? Contrai, não sei o quê. O que ela tá me lidando com isso? É eu prestar atenção no meu corpo, não somente no piloto automático. Que é o que a gente sempre é muito falado quando é questão de educação física, que é a consciência corporal. Exato. As pessoas que conseguem fazer grandes esforços é porque tem consciência corporal. Consciência do que, eu tô sentindo agora o que o meu corpo tá fazendo, eu tô entendendo, eu sinto esse músculo. Eu falei, quando eu fiz o Pilates, quando eu voltei na quarta, tá doendo músculos que eu nem lembrava que eu tinha. Então é tu ter consciência do teu corpo, da tua dor, do teu sentimento, de quem tu é. Perfeito. Eu melhorei o meu tempo e na primeira corrida eu corri com dor, eu achei que eu ia desistir no meio do caminho. No pós-cirúrgico? Num pós-cirúrgico, exatamente, né? Foi assim, o último dia e eu já fui pra corrida. Eu fui liberada pra fazer exercícios e eu já fui pra corrida, né? Bem leve, bem tranquila, 5K. Bem de boa. Bem de boa. E foi a amiga que me motivou e ela dizia, não desiste, Alice, vamos. E olha como é bom a gente ter uma pessoa boa por perto, que nos impulsiona. Por isso que nós não nascemos pra estar sozinhos. Nós precisamos, sim, ter pessoas que nos acolham, nos abraçam. E também as pessoas que puxam a orelha, sabe? Porque nós precisamos também, assim, amiga, tá no caminho errado. Tá na hora de sair da depressão, tá na hora de se levantar. Sai da bolha. Vamos passar uma maquiagem, vamos se arrumar, vamos sair comigo. Vamos no cinema, vamos comer uma coisa Exatamente, gostosa. Por isso que também é bom essa rede de apoio, né? Essencial. Vai depender de ti? Vai. Mas se você tiver com pessoas fortes também do teu lado, também isso é muito bom. No primeiro episódio do BF Talks, a pessoa entrevistada fui eu, então o Gabriel me entrevistou. Porque a gente queria falar sobre como tudo começou, né? A gente começou o BF Talks, mas como que tudo começou, como a BF começou. E aí ele falou assim, você sempre fala que ninguém chega ao topo sozinho, que é uma frase que eu sempre trago. Mas da onde veio isso? Então eu falei, é porque se
eu não tivesse tido pessoas, eu não estaria aqui literalmente. Não tem como a gente chegar em nenhum lugar sozinho. A gente pode até tentar, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar de alguém. A gente vai precisar de um atendente, a gente vai precisar de um... Igual a gente liga pro telefone, vou ligar pra operadora. Vai precisar daquele operador, ele vai xingar ele, mas ele tá tentando te ajudar, ele não tem nem culpa. Então, assim, em todo momento a gente vai precisar de alguém. Vai chegar uma hora que não tem como ser independente. No corpo, quando uma célula quer se tornar independente, vira um câncer. Então a gente precisa das pessoas. Então a rede de apoio pra mim foi muito importante para eu conseguir sair daquele ambiente que eu tava. Tanto a rede de apoio de um psiquiatra, um psicólogo, minha família, um instrutor de pilates. Ela não tem noção do bem que ela me fez. Ela não tem ideia. Maravilha. Ela não tem ideia. E eu acho que eu nunca falei pra ela, inclusive vou falar. Porque ela me fez muito bem, pelo fato de ela me lembrar de respirar. De ela me lembrar de estar no momento presente. Atenção plena no teu corpo. No meu corpo. E aí, olha só, como todas essas pessoas me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. Então não tem como chegar no topo sozinho. Tu vai precisar de pessoas. E não é escalar em cima de pessoas, é pessoas subindo junto contigo. O problema é quando a gente quer pular pro último degrau e não vivenciar o processo. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, quanto tempo de terapia pra eu ter o resultado X, sei lá. Não existe. Vai depender muito dela. Eu tenho uma doação, eu tenho uma troca aí, eu tenho o meu trabalho, mas se a pessoa não estiver disposta a fazer aquilo, as propostas terapêuticas, as ferramentas que eu aplico... os limites que tem que colocar. Exatamente, porque assim, 1 hora dentro do consultório, o resto é por tua conta em casa. Às vezes é 1 hora semanal, às vezes é 1 hora quinzenal, às vezes é 1 hora mensal. Isso não resolve o mundo. Dependendo, tem até planos que são 30 minutos. Exatamente. E que é, acabou. Então, é muito sobre você. E as pessoas querem pular. Eu tô aqui, eu quero ir lá pro último degrau da escada. E nessa escadinha tem os degraus, você precisa passar por cada um, né? E me veio uma imagem muito forte, não sei se você já viu, mas é uma imagem que é uma escada, tem um bichinho, vou botar o gatinho, que eu gosto de gato. Então tem um gatinho bem pequenininho e tem a sombra, na sombra tem um leão grande. Às vezes os teus problemas você enxerga como se fosse aquele leão que vai te devorar. Mas ele é só aquele gatinho que você precisa ir lá, olhar pra ele, fazer um carinho. Você é só um gatinho. Acolher, abraça e diz, tá bom, é meu problema, então eu vou pegar e vou olhar pra ele e vou resolver. Vou levar pra casa e vou cuidar. Exato, porque quando vai botando as coisas pra debaixo do tapete, vai só aumentando aquela bola de neve e não vai melhorar. Então, o importante é que várias pessoas me procuram às vezes e dizem, não, agora eu vou dar um tempo da terapia, porque tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não para pra pensar. Essa semana eu não preciso, tô bem. Dessa semana eu tô bem, eu ouço direto. Não, hoje eu tô bem, não tem nem o que falar. Né? Mas já parou pra pensar o porquê que tá tão bem? Se não foi um processo, se não foi uma caminhada. Eu já tive várias sessões que eu falei assim, não, hoje eu acho que eu não tenho muito o que falar. Tipo, a última semana eu fiz, e como é que tá com tal pessoa? Não quero olhar pra isso. Então. A semana foi boa, que bom, mas isso aqui tu não tá resolvido ainda. Isso aqui também não tá resolvido ainda. E aí? Tá, a semana foi boa, realmente, que bom que tu tá podendo ver o bom da semana. Mas não esquece que tem muitas coisas que ainda precisam ser resolvidas. Exato. E que a gente não resolve tudo de uma hora pra outra. E a gente vai continuar tendo problema pelo resto da vida. Que a vida é assim. Mas o importante é você olhar. Não faz que nem o filme Clique, por exemplo. Que filme ele Clique. ele pula. Vai pulando. Pausa, pula. Pausa, pula, pausa, pula. Daqui a pouco você não sabe o que você fez da sua vida. Daí você tá no modo aí de sobrevivência e não vivendo, né? O que precisa é viver. Viver mais, se acolher, se olhar. Eu gosto muito de falar, né, que eu entendi a minha missão quando eu comecei a trabalhar com as mulheres. Por quê? Porque eu me resgatei enquanto mãe, eu me redescobri como esposa, e eu fui muito nova, né? Mãe com 20, com esposa já com 17. Sim. Então, eu aprendi com a vida várias lições, e a maturidade
E o autoconhecimento, porque eu passei por vários processos terapêuticos, várias imersões, desenvolvimento, saúde mental. Ninguém sabe, mas eu cancelei faculdade de enfermagem na quarta fase, cancelei faculdade de pedagogia na quarta fase também, porque eu estava perdida, eu não sabia o que eu queria. Sim. Aí eu parei um ano. Quando eu parei aquele ano, eu disse, tá, o que eu quero na minha vida? Daí eu entendi. Foi que na época eu trabalhava como técnica no Instituto de Psiquiatria, e lá vendo todas as pessoas com problemas, com saúde, procurando saúde mental, quando já estava tudo estourando, sabe a bomba quando explodiu, assim, bum, já tentou suicídio, já anorexia, esquizofrenia, bulimia e vários outros transtornos. Daí quando tá muito o excesso, aí pedi ajuda. Aí eu assim, eu quero ser psicóloga. Eu não quero nesse momento, eu quero estar no... Daí eu quero evitar que isso aconteça. Eu olhei assim, não dá, passando por várias questões emocionais. Então, eu tive essa vivência, essa experiência, tive essa transformação na minha vida. E eu sempre gosto, né? Eu tive que me curar para depois eu conseguir transformar a vida de outras pessoas. E, Alice, tu tá totalmente bem. Não, porque é um aprendizado constante até hoje. Eu chego às vezes na terapia e chego e digo, foi tão bom, mas sabe o que é? Então, tem então olha, Alice, a gente vai... A minha psicóloga chegou e disse... eu acho que eu vou te dar uma pré-alta porque você já tá trazendo o problema com a solução. Deu assim, não, eu não aceito alta. Não. Né? Por quê? Porque faz bem. O falar faz bem. Mas às vezes a gente tem que cuidar pra falar com a pessoa certa. Pra olhar pra nossa vida. Olhar pra uma pessoa que não vai julgar. Sim. Não vai dizer, Bia, amarelo manteiga, nossa, ficou tão apagadinha. Sabe? E brincadeira, ficou lindo. Um arraso. Tá na minha paleta. Um arraso. Né? Mas entende? A gente não precisa de ninguém puxando o saco o tempo todo. Precisamos de pessoas verdadeiras na nossa vida. Sim. Mas também a gente não precisa de pessoas que quando a gente tá naquele momento difícil, que só vai te botar pra baixo. Né? Já tá no fundo do poço, ela pega e te soca lá. Quase isso. Né? Então não precisa disso. Né? E esse olhar e esse limite é só você que pode dar na tua vida. Com certeza. Então trabalhar com mulheres me trouxe isso, me trouxe esse olhar e esse despertar da essência, que não é só o despertar da essência feminina, é o despertar da leveza da mulher, da fluida. Eu gosto de vestido, então eu vim com o vestido para mostrar esse fluir, esse leve, como tem que ser a vida. Né? Às vezes a gente traz assim aquele peso. Daí, quando eu vejo que eu tô muito assim, eu começo peraí. O que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso de um copo d'água, eu preciso de um chá, eu preciso resgatar uma memória, eu preciso dividir com alguém, eu preciso falar o que tá me angustiando, o que tá... Às vezes, você falar com quem tá perto já vai te trazer um alívio e você já vai ver, assim, a solução realmente daquele problema, né? E isso é o propósito. Que é uma vida com sentido, é uma vida que tem propósito, que a gente encontra o sentido na nossa vida quando a gente encontra o nosso propósito, a nossa missão. Nossa, Alice, esse papo foi, assim, sensacional. A gente podia ficar aqui mais algumas horas falando tranquilamente sobre isso e, sem dúvidas, ia ser muito gostoso, leve. Mas a gente tem uma proposta nesse episódio e eu acho que a gente trouxe o poder da mesa lá do BF Talks, que lá na nossa mesa tem uma magia. Quando a gente senta naquela mesa, o tempo passa assim, voando. E a gente trouxe aqui pro sofá. Então passou voando o nosso tempo, mas eu fico muito feliz de te ter aqui com a gente. E eu queria aproveitar primeiro para que tu deixe tuas redes sociais aqui. Então, para que as pessoas possam te acompanhar, seguir. Se você tá precisando conversar com alguém, precisa de um acompanhamento especializado, às vezes quer entender um pouquinho melhor, onde encontra a Alice? No meu Instagram, psicóloga Alice Fernandes. Lá tem meus contatos, lá tem também o grupo terapêutico, MDE, Mulheres de Essência. Tem a imersão que eu vou lançar agora, lancei na verdade a terceira edição para o dia 19 de outubro. Já tem poucas vagas, mas vai ser um momento de transformação, um momento de conexão, como nós falamos, com o nosso corpo, com a nossa mente e com a alma, né? Para resgatar essa essência realmente que precisamos para a nossa vida. E por que eu tenho tudo isso? E eu digo, Bia, porque as pessoas vêm pra mim e dizem, porque a terapia é muito caro. Mas eu digo, quanto que vale a tua saúde mental? Então hoje eu deixo a pergunta, né? Quanto que vale
o teu autocuidado, o teu momento de você se olhar e você transformar a sua vida. Se você tivesse aí apenas 1 ano de vida, o que você faria hoje por você? As pessoas vêm com o propósito de viajar, talvez, né, outras coisas, mas nunca se cuidar. Então o convite é hoje que você se cuide, que você se olhe, que você se ame mais e que você procure ajuda quando necessário para encontrar o seu propósito. Muito bom. E você que tá aí, também vou te convidar para seguir a BF no Instagram, bf.mktstudio, e também o bf.talks.podcast, onde vocês vão encontrar outros diversos conteúdos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso ajuda esse conteúdo que é tão rico, tão importante, tão necessário a chegar para outras pessoas, a ajudar milhares de pessoas. Então, se você se inscreve, se você curte, né? Se você dá o seu like, se você compartilha e envia para um amigo, você faz esse conteúdo chegar ainda mais longe. Isso é muito importante. Então, vou te pedir que você faça isso. Compartilhe, envia para aquele amigo que talvez está num momento difícil, está precisando de ajuda, ou para aquele amigo que já passou por isso, que tem alguém que está passando por isso. Envia para que esse conteúdo possa chegar ainda mais longe. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!